TRPL4, TRPL3, ISA CETEP. Esses são os códigos da empresa que a gente vai dar uma olhadinha agora no lado dos dividendos e do endividamento. A gente vai dar uma olhada no resultado que ela vem apresentando para poder discutir um pouquinho, principalmente depois que ela se comprometeu a investir quase 4 bilhões por 2 lotes que ela acabou de arrematar no primeiro leilão de 2022 da ANEEL. Esses lotes aqui, eles vão gerar uma receita anual permitida de quase 300 milhões e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. E se você gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e também deixar a sua curtida para que ele chegue a mais pessoas, porque o algoritmo do YouTube gosta muito de curtida e gosta muito de comentário também. Então deixa aí o seu comentário dizendo se você tem ou se você não tem a TRPL4 ou TRPL3 na carteira. Como eu tinha dito, a empresa acabou de arrematar, se comprometer com aproximadamente 3,9 bilhões de investimentos na aquisição de 2 lotes e com a necessidade de construir 1.027 quilômetros de novas linhas. Vale lembrar aqui que a ISA, existem alguns segmentos na área de energia, de energia elétrica, que seriam basicamente a geração, que é onde se cria a energia, a transmissão, que é a que leva a energia da geração até o consumidor, e a distribuição, até a distribuidora, e a distribuição, que é aquela que pega a energia da distribuição, da geração e espalha pelos consumidores, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, enfim, ela entrega, a parte de distribuição entrega. Então a ISA, ela atua, para quem ainda não conhece, ela atua no segmento de transmissão, exclusivamente transmissão. Ela pega a energia da distribuição, da geração, e leva até a distribuição. E eu não vou falar muito sobre isso, porque já tem muito conteúdo aí. Eu vou me deter um pouco mais na questão financeira, para que a gente tenha uma ideia de como será o desempenho de dividendos dessa empresa para o futuro. A Transmissão Paulista, ela é uma empresa que é conhecida por distribuir fartos dividendos, O pessoal às vezes chama ela de vaca leiteira e tal, mas olha aqui, no ano passado foi 8,5% de retorno sobre dividendos, chamado dividend yield, que é o retorno sobre dividendos, que é quando você pega os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e divide pela cotação da empresa. É como se fosse uma espécie de uma taxa de juros. Lembrando, inclusive, que eu fiz um vídeo explicando como se aplicam os juros, como se entende os juros no mercado de ações, que não são os dividendos, mas sim isso daqui, olha, porque o que me interessa na empresa é o lucro dela, lucro por ação. Então eu deveria pegar esse lucro por ação e dividir pelo valor da empresa, para a gente ter uma ideia de quanto que para ter uma similaridade com a operação de renda fixa, obviamente tendo em mente que a operação aqui no mercado de ações, ela traz risco. Eu quero olhar o seguinte: como ela trouxe um excelente dividendo, qual será a expectativa, inclusive porque se a gente olhar aqui esse ano, e eu vou voltar nesse gráfico aqui outra vez, ele apresentou, olha, ela não distribuiu absolutamente nada até agora, não fez nenhum anúncio. Pode ser que a empresa venha anunciar agora quando apresentar o resultado o resultado do primeiro semestre de 2022, mas até agora não saiu nada da ISA CETEP, ou da Transmissão Paulista. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Dando continuidade, eu vou trazer aqui para o seguinte: o que me interessa
quando eu olho essa informação aqui do leilão. O que me interessa é o seguinte: a empresa se comprometeu a investir aproximadamente quase 4 bilhões de reais, quase 4 bilhões de reais de investimento para ter um resultado de 300 milhões por mês. Aí você pode fazer suas contas aí, por ano, desculpa, 300 milhões por ano. Então, que é a receita anual permitida. Então, você pode fazer suas contas aí, qual seria mais ou menos essa taxa. Agora, lembrando que todos esses valores aqui, primeiro, ela não vai pegar 4 bilhões e colocar imediatamente ela não vai pegar 4 bilhões e colocar imediatamente no negócio. Ela vai construir essas linhas de transmissão. Ela vai usar os recursos que ela tem para construir isso no tempo. Ela tem um prazo aqui, se não me engano, o maior lote que ela pegou são 60 meses, ou seja, 5 anos para ela fazer esse investimento. Porém, ela tem um estoque de investimentos que está para trás. E aí, o que eu quero olhar nesse momento? Eu quero dar uma olhadinha na questão da dívida da empresa. Por quê? Não que apresente qualquer problema de solvência, mas a dívida da empresa ela traz algumas informações para a gente. A principal das informações é a seguinte: uma vez que você vai ter mais juros para pagar, sobra menos dinheiro para você distribuir como dividendos. Então, quem está esperando um nível maior de dividendos pode ter uma decepção, principalmente no curto prazo. Obviamente, no longo prazo, a expectativa é que eu pague os investimentos. Então, peguei o dinheiro emprestado, vou construir, pago minhas dívidas. Quando eu pagar, tudo que eu gastava de juros vira lucro, né? Então eu passo a ter aquele lucro adicional a partir do momento que eu pago as minhas dívidas. Além disso, tem uma outra característica que é a seguinte: se eu tomo dinheiro emprestado para gerar mais resultado do que a taxa de juros que eu estou botando no negócio, é muito bom. O problema nesse caso aqui é que existe uma maturidade. Aí o que quer dizer isso? Essa maturidade é o tempo que você vai pegar o dinheiro e o tempo que aquele dinheiro... Você vai, obviamente, precisar do dinheiro antecipadamente, você vai pagar juros antecipadamente, você vai fazer amortizações antecipadamente. As amortizações eu falei aqui de forma genérica, pode ser que sim, pode ser que não. A forma de empréstimo pode ser uma forma que só pague o principal no final, mas enfim, você vai pagar algumas coisas antes desses negócios darem resultado. É claro que aqui tem algumas participações que elas podem ser entregues parcialmente. Então, eu vou entregando parcialmente e vou conseguindo obter recursos para pagar a dívida. O problema é que ainda assim você vai ter uma antecipação. E quando você tem essa antecipação, o que acontece? Você vai tirar esse dinheiro do caixa da empresa para poder pagar. Então você vai fazer os empréstimos, vai tomar os empréstimos, virar a fatura dos juros, quer dizer, quando você tiver que pagar essa fatura, isso aí vai sair do caixa da empresa e a gente vai olhar exatamente isso aqui. Então vamos lá, vamos passar aqui para o seguinte, olha só. A dívida bruta em março, 31 de março de 2022, ela chegou a 7,8 milhões, o que quer dizer o seguinte, são 7 bilhões e 800 milhões de reais. Aqui eu posso dar uma olhada também, mostrar para você, na relação, tá? Que é a relação dívida, isso aqui na realidade é a dívida líquida, tá? Aquela lá que a gente está vendo é a dívida bruta, 7 bilhões e 800. Mas isso aqui é a relação dívida líquida da ISA-CETEP, olha só, ela ficou, salvo ali os anos de, aqui é 2012, 2011, 2010, né? Ela ficou ali na faixa, bom, o endividamento médio dela estaria em 0,26, ou seja, 26% do patrimônio líquido na forma de dívida líquida.
Só que, e aí ela passou aqui uns bons anos abaixo dessa média, né? Então esse cara aqui puxou a média para cima, esse aqui puxou a média para cima e esse aqui também. E agora ela deu um pulo aqui, ela está em 44%, a dívida líquida representa 44% do patrimônio. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos efeitos desse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada aqui, continuando aqui a questão do valor, né? Então tá aqui, eu estou com 7,8 bilhões, a gente vai ver aqui que em no primeiro trimestre de 2020, isso estava aí na faixa, dívida bruta estava na faixa dos 4 bilhões e pouco, 4 bilhões e 400, chegou a 5,550 no primeiro de 2021, no primeiro trimestre de 2021, e agora a gente está aí com 7,8 bilhões, né? Então, qual é a outra característica que tem nessa informação aqui? Que é o seguinte, é que a empresa, ela pede dinheiro emprestado e ela coloca alguns condicionantes. Esses condicionantes, tem um termo em inglês, eu não gosto muito de termo em inglês, você segue o canal, mas enfim, eu vou usar a palavra condicionantes aqui. Então, os condicionantes são os seguintes, são condições que você vai colocar. Então, por exemplo, ela emite uma debênture e aí, para que essa debênture não vença antecipadamente, isso é, para que ela tenha uma data de vencimento, mas se acontecer uma determinada condição, essa debênture que vence lá, sei lá, 5 anos depois, ela é exigida para ser paga agora. Ela tem o chamado de vencimento antecipado, certo? Então, as características das debêntures, elas colocam umas relações lá. E uma das relações que foi colocada na quinta emissão aqui de debêntures da ISA CETEP, que a ISA é uma empresa, vamos dizer, a empresa colombiana que tem essa participação, e aí o nome da empresa é ISA CETEP no Brasil. Bom, então a condição era uma condição de que a dívida líquida não poderia passar 3,5 vezes o EBIT, tá? O EBITDA. Então, a dívida líquida não poderia ultrapassar 3,5 vezes o EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, das depreciações e amortizações e dos juros. Então, antes de tirar tudo isso, você vê quanto é que rende, porque é justamente esse dinheiro que vai ser utilizado para pagar tanto juros quanto a amortização do papel. Então se coloca esse percentual, né? essa relação, ou seja, você não pode dever. A ideia é mais ou menos que você teria 3 anos e meio, com 3 anos e meio de funcionamento da empresa, ela seria capaz de pagar tudo, e isso é o teto do endividamento da ISA. Acontece que, como ela mesma está falando aqui, pela fórmula, tá? Pela fórmula do contrato, ela está com 2,75 vezes, tá? Então, a dívida dela está 2,75 vezes o EBITDA previsto o EBITDA realizado aí no primeiro trimestre de 2022. Na realidade, isso é tem que ter uma estimativa anual, né? Porque esse número ele é dado em anos. Muito bem, então dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui também na questão da taxa, que eu vou mostrar já o que está acontecendo. Veja só, olha, o custo médio, né? Então vamos botar aqui, olha, o custo médio da dívida chegou a 15%, tá? Em março de 2022 e ela veio de 13% em dezembro de 2021. Quer dizer, em dezembro de 2021 nós já estávamos com a taxa de juros mais alta e a gente vai ver que esse custo aqui subiu, que ele veio a gente vai ver daqui a pouquinho que ele veio aí da faixa de 8%. Então o custo quase dobrou e a gente vai olhar agora isso, olha só.
E um outro detalhe, até só para encerrar, antes de voltar para a questão do custo, é o seguinte, que aqui, olha, no primeiro trimestre de 2021, essas condicionantes, o mais restritivo era de 3 vezes. Então, observe que as novas captações foram feitas com uma taxa, com uma condicionante mais restritiva, né? Então, assim, menos restritiva, eles ampliaram um pouquinho para 3,5 vezes. Então, permite à empresa se alavancar mais. Alavancar é tomar dinheiro emprestado numa quantidade maior. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Um outro detalhe, só para que alguém não comente, não tenha uma má impressão. Do ponto de vista da nota da empresa com relação a crédito, do ponto de vista do risco da empresa com relação a crédito, essa é uma das maiores notas, na realidade é a maior nota permitida no país, né? Então, ela tem uma nota 3A, né? AAA, para os padrões brasileiros, tá? Então, o padrão brasileiro não é igual ao padrão mundial. O padrão local, ele está restrito ao padrão do país, né? Ele tem essa restrição porque, enfim, isso não é tema desse nosso vídeo aqui. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, em termos de qualidade de crédito, a gente vê que a ISA-CETEP tem, ou Transmissão Paulista, TRPL4, tem uma nota simplesmente, tem uma nota excelente, né? Tem uma nota excelente. Então, nós não estamos aqui conversando sobre a solvência da empresa, longe disso, nós estamos conversando sobre uma questão de expectativa de dividendos. Então, vamos dar uma olhada agora no ganho dessa empresa aqui e no resultado dessa empresa. Então, você pega aqui o resultado, olha só, eu estou pegando aqui o custo que foi, porque na realidade esse resultado aqui está aberto para 2020 e 2021, né? Então, o quarto trimestre de 2020, a gente pode pegar até o ano, né? Que eu vou pegar aqui o ano. Então, veja só, o resultado financeiro, né, de 2021, que já sofreu com o aumento da taxa de juros, ficou aí na faixa dos 630 milhões de reais negativos. Isso é, uma despesa líquida de 630 milhões. Observe quanto era isso em 2020, 200 milhões de reais. Então, em 2020, a empresa ela gastou 200 milhões de reais líquido. Por quê? Porque ela teve uma receita aqui, ela teve uma receita financeira e teve uma despesa financeira. Você vê que a receita financeira vem da onde? Vem do que ela tem de dinheiro lá aplicado, dinheiro disponível, enfim. Ela teve uma despesa de quase 580 milhões, né? Então sobrou para ela líquido 200, aliás, sobrou não, né? Faltou para ela pagar 208 milhões, ou seja, esse dinheiro aqui saiu do lucro. Aí aqui, o que aconteceu em 2021? Foi para 87 milhões o lucro, o resultado financeiro, ou seja, o dinheiro que ela tinha em caixa diminuiu, gerou menos resultado financeiro e, por outro lado, a despesa financeira teve um aumento aqui de 24%, tá? Teve um aumento de 24%. Se a gente pegar aqui de trimestre para trimestre, você teve 176% de aumento de despesa financeira, tá? E o que acontece é o seguinte, olha, se a gente pegar agora só do trimestre, a despesa financeira teve um aumento aqui de quase 170%. Então, ela ficou em 215, saiu de mais ou menos 80 milhões por trimestre, passou para 215 milhões de despesa financeira. E agora, como é que isso aqui ficou, né? Então, como é que isso ficou agora, né? Isso aqui ficou da seguinte forma, veja só, o resultado financeiro, que no primeiro semestre de 2021 no primeiro trimestre de 2021 estava 115 milhões,
ele passou para um resultado negativo de 230 milhões. Observe que aqui nós já estamos no quarto, nós pegamos o quarto trimestre, né? Foi aqui, olha, o quarto trimestre, ele estava em 215 e no primeiro trimestre de 2022, né? Ele foi para 230. E a tendência disso aqui é aumentar. Se a gente pegar esse número aqui e multiplicar por 4, isso aqui vai dar 920 milhões de reais de despesa financeira prevista para o ano. E provavelmente não será só isso. Por que não será só isso? Porque você vai ter um aumento da taxa de juros. Esse ano a taxa de juros ainda está maior do que a do ano passado, a inflação provavelmente vai ser bem elevada também, então você vai ter um outro aumento aqui com relação a isso. Uma outra informação que é importante a gente ver é que a taxa, né, a taxa de resultado que os investimentos estão trazendo, esses novos investimentos estão trazendo, ela acaba reduzindo, né? Ela acaba reduzindo, por quê? Porque você tem mais concorrência, então você tem uma geração de receita um pouco mais apertada. Se antes as empresas conseguiam uma margem maior, elas agora estão com uma margem menor por conta da concorrência acirrada. Então ele fala que está expondo a dificuldade para a criação de valor para empresas, quer dizer, as empresas estão tendo dificuldade para gerar um resultado maior. Bom, então aqui eu vou voltar então para esse quadro aqui, para mostrar que a gente vai ter realmente que esperar um pouco menos de dividendos da ISA-CETEP, ou da Transmissão Paulista, como queira chamar, para os próximos anos, até isso dar uma certa estabilizada, inclusive em função também da perda do fim do RBSE, que é uma renda que ela tem ainda até 2028, e isso aí é da ordem de 1 bilhão e cento e poucos milhões, que vão acabar aí em 2028, por isso essa vontade de investir, porém, como a gente já viu, com relação à questão das condicionantes, existe um limite de endividamento da empresa, ela não ultrapassará aquele limite, a menos que ela consiga fazer negociações para conseguir operações de crédito com limites maiores, limites mais ampliados, e usar esses recursos para pagar essas operações antigas que estão com limite aí de 3,5 vezes o EBITDA para a dívida líquida. Então é isso, como eu falei já no início, isso aqui não é nenhuma indicação de compra, de venda, de investimento ou desinvestimento em qualquer ativo, é simplesmente uma leitura educativa aqui com uma visão de crédito, né? Uma visão de quem tem uma experiência de crédito maior para poder fazer as suas próprias, para você tomar as suas próprias decisões e avaliar, né? Porque de repente essa quantidade de investimentos pode gerar um resultado melhor no futuro, mas aí você precisa ter conhecimento e fazer sua decisão de investimento educada, vamos dizer assim, uma decisão de investimento consciente. E é para isso que existe o canal. Lembrando que se você não tem inscrição no canal e gosta desse conteúdo, então você se inscreve e marca o sininho de notificações. E se você gostou, curte, compartilha e deixa o seu comentário aí se você investe ou não na Transmissão Paulista, ou deixa aí um oi, boa tarde, bom dia ou boa noite, para que o conteúdo seja visto pelo algoritmo de uma forma mais valorizada e leve esse conteúdo para mais gente, tá bom? Então, é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!